Olá, meus amores, meus cororaros. Obrigada por estarem aqui mais uma vez, mais um episódio estonteantemente maravilhoso, porque a gente faz com muito amor para vocês, porque a gente quer que vocês sejam edificados. Muitas pessoas falam para a gente, Tânia, cada história é maravilhosa, muita história, cada uma diferente da outra, porque as vidas são diferentes, mas no final das contas, todas foram restauradas por Deus e estamos aqui para edificar vocês, a família de vocês. Quero pedir para vocês uma coisa muito básica, para você curtir esse vídeo. Quando você curte, o YouTube manda para mais pessoas. Olha que interessante, né? A gente precisa realmente que vocês nos ajudem. Para o vídeo agora, parou? Vai lá, curte, se inscreve aqui no canal e a gente vai te agradecer. E comenta também, né? E comenta também. Agora eu vou falar que eu sou a Tânia do Renato. Eu sou o Renato da Tânia. Deixa eu ver. Isso. Sujou não. E a gente está aqui para edificar, já falei isso e repito sempre, porque esse é o nosso intuito. Agora, meu amor, vai apresentar o casal. Essa é a parte dele, a parte que ele mais gosta. É minha parte de apresentar os casais. Então, hoje, nós temos um casal aqui. Por que ele fala? Ele é todo preguiçoso. É porque hoje eu fiz o exame. Endoscopia. Mas tô legal, tô bem. Tô Tá até bem? dirigindo já, né, amor? É, Liga muito os garra, não. doido esse homem. Então, gente, hoje a gente tá com um casal aqui que aceitou o nosso convite. Um casal, assim, que a gente já ama porque tem uma ligação, assim, espiritual. A filha deles é nossa amiga, frequenta a nossa casa. Um beijo, Duda. E hoje, com muita alegria, eu quero apresentar o Douglas. Seja bem-vindo. E a Patrícia. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Que bom que vocês estão aqui, vocês são bênçãos. Nessa hora ele solta, ele já tá até rindo lá, ó, porque ele solta aquelas gritarias, aquelas palmas, não dá nem pra gente ouvir direito o que ele tá falando, mas é uma festa maravilhosa. Gente, muito obrigada pelo convite. A gente sabe que a pessoa precisa confiar, né, para fazer um trabalho desse. Afinal, vocês vão contar a vida de vocês aqui, a trajetória do amor de vocês. E isso é muito especial, muito legal. A gente agradece mesmo. E muito mais ainda pela... Como é que é o nome que eu sempre falo? Disponibilidade. Disponibilidade. Ah, Casal gente. disponível Gente, isso para é abençoar as outras pessoas. maravilhoso. Agradeço muito. Vou começar com você. Qual a expectativa? Pode falar os dois. Tá feliz? É muito feliz, né? Vamos ver se nós conseguimos alcançar a expectativa do programa, que essa, né, é a principal meta. E aí vou deixar ela começar, porque ela é melhor para falar. Eu falo para você, eu pergunto para você, sempre para as mulheres, tempo de casamento, filhos, essas coisas que a gente adora falar, porque, né, a mulher sempre... Tempo de casamento já são 27 anos. Eita! Mas já de estar junto deve ser uns 30, né, filho? Mais ou menos. Mais ou menos uns 30. Pensa. Começamos em 1992. É, Começamos na vocês estão novinhos assim, mas já estão... Ele Casal foi de meu menor, então, né? Eu casei com 19. Aí, quase de 22. menor. 22. E a gente tem uma história, né, meu bem, bem extensa aí. Nós não éramos evangélicos, né? Vemos uma trajetória aí de começo de relacionamento difícil, que hoje em dia acho que tá mais fácil para se casar, né? Mas antigamente, lá em 1997, foi quando a gente se casou, né? As coisas eram bem mais difíceis, né? Mais complicadas. Mas quando a gente não tem Deus, né? Não conhecia Deus, Fica então tudo mais difícil, estava né, gente? tudo muito mais difícil, né? Bem, Hoje eu acho que tá mais difícil arranjar alguém. exatamente. Casamento ficou meio banal, né? Banal. A família em si, né? Aham. Está sendo banalizada hoje em dia. Né? É. As pessoas não estão querendo firmar um compromisso, ter um casamento, né? Para ter um casamento duradouro é difícil, né? Não é da noite pro dia que a gente consegue, né? Mas se tiver ali, igual a gente conseguiu encontrar Jesus e firmar ali, aí E vocês conheceram onde? Vocês são a gente cariocas? é do Rio. Somos do Rio de Janeiro, né? Lá de Nova Iguaçu. Somos lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, conheço lá. E engraçado que a nossa história começa de uma forma bem bacana, que eu sempre frequentei a casa dos tios. E ela sempre esteve lá.
Dos tios dela. Nos tios dela. Ah, A casa dos tios delas chegava era lá, a casa onde tinha ping-pong, então a galera se unia lá, a molecada. E ela também estava. E eu nunca vi. E no dia que nós nos interessamos, que ela me mandou um recado, e aí eu comecei a perguntar quem era, coisa e tal. E, poxa, a gente estava sempre perto, nunca tinha visto, mas no dia que se interessou... Como assim mandar recado? E foi engraçado. Ele desceu da rua da minha tia nesse dia. Eu sempre, igual ele falou, a gente sempre esteve junto. Mas eu nunca o enxerguei. Nesse dia eu vocês tava iam, peraí, deixa eu entender isso aqui. Uhum. Ele tinha a casa dos seus na tios. casa dos meus tios. Ele vivia lá. Era né? uma Então, casa meus primos, grande, uma 2 casa grande, andares, 2 assim. andares. Tinha um terraço em cima, que é onde ficava ping-pong, né? Aí As você pessoas tava brincavam. sempre lá e ele ia. lá. Mas ninguém via ninguém. Ninguém via ninguém. Gente. Um dia eu tava na frente da casa do portão das minhas amigas, a gente sentada, e veio descendo aquele moreno. Ué, gente. Onde é esse moreno lindo? Moreno bonito é esse, Moreno gente? bonito é esse? Aí quando ele passou, eu falei assim, ei, gatinho. Oh, Aí ele veio atrás. Mas foi... Eu falei, sonha comigo, hein? Foi Adoro. foi assim. Sonha comigo, hein? Aí ele só ouviu, assim, nem dava pra ele me ver direito, porque Gente. tava uma penumbra assim, meio escuro, né? Aí quando foi no outro dia, ele já tava lá com meus primos, querendo saber quem eu era. Um amigo que ele também tinha muitos em comum junto com meus primos. Aí a gente ia num pagode, né? No outro dia, né? Todo dia. Aí ele falou, fala com ela, que né, também vou no pagode, pra ver se a gente lá se encontra e tal. Só que essa pessoinha aqui tinha namorada. Ah, entendi. 6 anos já, um relacionamento. Deus. Aí eu falei, então tá, então vamos, né, nos encontrar. Ficamos ali naquele dia e tal. Aí depois é que eu fui descobrir que o cara tinha namorada. Falei, não, com namorada não dá, né? Ou é eu ou é a namorada, né? Não dá pra ficar com 2. Aí que demorou muito tempo, né, meu bem? Você terminou. E aí começou a nossa trajetória. Ficamos, namoramos por um tempo. Ele foi meu príncipe no meu aniversário de 15 anos. Nossa, Aí- Então isso foi antes de 15 anos. Foi bem antes de 15 anos. Depois ele foi meu príncipe, aí namoramos por mais um tempo. Noivamos a primeira vez. Sim. Aí terminamos o noivado, não deu certo. Aí ficou 1 ano, né, meu bem, separado. 1 ano ele pra lá, 1 ano eu pra cá. Aí foi quando a gente foi se distanciar um pouco, né? Ele ficou um tempo pra lá e um tempo pra cá. Decidi dar um tempo. Falei, não quero mais. Não quero mais. Porque ele falava que eu ficava, toda vez que eu via ele com alguém, ele falava que eu ia atrás dele. Não podia ver ele com ninguém, que eu ia atrás dele. Ele falava bem assim. É, e era mesmo? Ah. Era, né? Era. Aí... E aí a gente teve um dia que, depois desse período longo que nós distanciamos e voltamos, eu falei assim, não, eu vou namorar porque vamos ver o que acontece, né? E quando a gente fui vendo as origens, as propostas não tinham se perdido, porque você vê, dentro do Rio de Janeiro, né? A gente frequentava os bailes, os pagodes, então imagina se logo que se perdeu, né? Uma jovem, bonita. E aí quando voltei querendo namorar, eu falei, eu vou me aproveitar também. Mas eu fui vendo que, de fato, aquele amor profundo que eu tinha por ela, valeria a pena ainda depositar uma confiança, porque, de fato, permaneceu ainda daquele jeito que você espera encontrar uma pessoa para você casar. Sim. Né? E aí aquilo me acendeu uma expectativa de surpresa por tanto tempo sem se ver. E a gente teve as nossas vidas. E agora, uma oportunidade de estar junto. E aquilo ali começou a voltar a aquecer. Isso foi 1 ano, mais ou menos, Isso. Aí foi onde ela decidiu. Tudo é o tempo, né, cara? Tudo é o tempo, né? Jovem demais, 15, 13 anos é criança. 16 para 17, mesmo sendo criança, já vai pensando direitinho. Então ela começou a apresentar alguma coisa mais consistente. E eu sempre fui apaixonado por ela, né? Sempre tive essa vontade de estar junto. E às vezes ela que não terminava e voltava. E aí dessa vez não. Dessa vez que nós voltamos até hoje, nós estamos juntos, assim, uma longa trajetória, né? Como que foi quando ela falou, ei, gatinho, sonha comigo? Aí você ficou pensando, mas você tinha uma namorada. E aí? Assim, aí logo depois você terminou. A outra namorada também tem uma história, né?
E aí a gente acaba um relacionamento, ele acaba tendo um fim, por Aham, um lado ou por outro. Eu acho que até esse É. propósito, aham. né? Ela na época sofreu muito, porque gostava, não queria terminar, só que eu já não tinha mais aquela coisa por ela, né? Sim. E foi nessa hora, nesse momento, que eu vim conhecer a Patrícia. Uhum. E aí, na nossa conversa, eu vou transitar ou eu vou permanecer, e aí venceu, né, o nosso namoro. E aí eu terminei com a primeira namorada, e aí continuei com ela. E aí foi indo até... Mas nesse período foi no início, né? É. Uhum. Que termina, volta, noiva, e aí não deu certo. Até voltar a dar tudo certo. Que, né? E aí começa uma trajetória grande, né? Porque a mãe dele nunca gostou de mim, a sogra, né? Sogra é Já complicado. tem o contrário comigo. É. A minha sogra, eu tenho que falar dela. Ela é uma pessoa maravilhosa, afinal de contas, me ajudou muito até hoje, né? É. A mãe dela, pra mim, é uma mãe. Então, aí mãe, quando... Mãe de menino, acho que pra menina tem seus... Tem diferente. Tem é diferença, Acredito que tem tem seus, diferença. né, aquelas coisas que acontecem no diferença. cotidiano. Tem. Então, a gente, analisando as Tem que entender essas experiências, coisas, né? é isso. Mas um exemplo, né? Ela falou isso e casamos e meu filho nasceu logo em seguida que nós casamos. Aí pronto, quebrou o coração da minha mãe, que aí começou uma vida mais tranquila com ela, né? É. Aí as Só coisas sei que vocês- acertaram mais. Vocês foram... Você sabe que quando eu fui ficar noiva do Renato, a mãe dele falou assim: que palhaçada é essa? É, o corte, né? O corte. Hoje ela me Então, chama Eu de. tive que ir Ah, lá. você é a verdadeira amada Batista. Viu, dona Hoje ela Tânia? brinca assim. Viu, Tânia? Viu por que que... É assim, ó. É. Aí, às vezes, acontece, né? Às vezes é o contrário. Então, a vida dá essas oportunidades, né? De Agora, a uma gente coisa que você fala aí vivenciar. que a gente nota realmente a diferença da maturidade das pessoas, né? Olha o tempo, nosso tempo não, vocês são mais jovens, né? Mas o tempo de vocês e o nosso tempo, você vê que vocês casaram muito jovens, né? Eu também casei jovem, Vocês casaram em que ano? 97. Nós casamos em 97, 87. 87, 10 10 anos anos. antes. É. Então, assim, você vê que a questão da maturidade hoje, ela tá muito diferente dessa época. Muito diferente. Então, vocês conseguiram. Hoje, você vê, tem adolescentes aí de 17 anos que não tem Perspectiva. condição nenhuma. É verdade. De 20 anos não tem condição nenhuma. De 25 também não tem condição nenhuma. Como o mundo ele mudou, né? Igual eu falei hoje, hoje eu falei um negócio hoje que, assim, antigamente, na minha época, né? Acho que na sua época também, Douglas, a gente pegava peso, a gente... Uhum. Rapaz, hoje os caras não conseguem, não tem um equipamento, não tem um negócio para pegar essa ferramenta, não tem um carrinho de mão para poder... Acabou. É isso aí, é isso aí. Quer fazer o calo na mão, né? Não quer fazer rapaz, na minha São época, muito fraquinha. É. eu era um cara, na época, muito ignorante pra esse negócio de pegar peso, né? Uma vez eu fiz um negócio, eu tava fazendo um serviço na Vale. Eu cheguei embaixo da obra, assim, tava aqueles monte de peão parado do lado da bobina, assim, bobina de cabo pesada, rapaz. Eu falei, o que vocês estão fazendo aí? Tem reunião aí? Não, doutor, porque o negócio tá esperando um caminhão. Eu falei, caminhão pra quê? Pra pegar essa bobina. Não, rapaz, tem caminhão aqui não. Vocês têm que pegar isso na mão, rapaz. Você pegar na mão, vocês olharam pra mim assim, você tem que fazer assim, ó. Aí eu juntei aquele trem assim, levantei aquela bobina pesada, joguei em cima do cavalete, dei um tranco na coluna. Aí eu deu aquele tranco, mas eu levantei, porque se eu arriasse, como é que ia ficar a minha autoridade, né? Mas não estou dizendo para a pessoa fazer isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, na questão como as pessoas mudaram o comportamento. Os homens hoje mudaram muito o comportamento, as mulheres também. Então, assim, na época de vocês e a nossa época, sei lá, 20, 25 anos atrás, você tinha um outro perfil de pessoa. Outro Sim. perfil de casal. É. Você tinha outro perfil, um Até casal. identificar hoje, Renato, essa categoria de pessoas que estão... Você tem que pensar muito bem para nomear.
É. Nomenclaturar. Você não pode falar qualquer coisa e falar que é geração Nutella, porque já dá problema falando que você já tem um preconceito. Não, Mas naquela nossa época, não. A gente falava e era aquilo não, mesmo. Botava apelido. Hoje, Qualquer brava. com as suas palavras... É a geração do mimimi, né? É isso. É verdade. Isso aí. Então, assim, eu vejo vocês falando sobre isso, eu fico muito feliz, né? Porque vocês jovens conseguiram, né? E resolver as dificuldades ali, né? Um com 17, outro com, né? E hoje você vê que não consegue mais. Hoje o perfil é outro, um perfil assim, você não vê energia nas pessoas, você não vê vontade de resolver os problemas, né? Esperam tudo pronto, Tudo né? é mais fácil. Não, e quando tem um acabar. relacionamento, não deu certo, separa. Primeira crise, né? Primeira crise, pô, separar, divorciar. Perderam, né? Aquela envergadura, aquele negócio da hombridade, né? O homem da mulher, aquelas coisas, né? Que nessa época tinha, né? A gente brigava na rua, saía na porrada e jogava, saia tudo sujo de terra. É verdade. Ia pra casa, daqui a pouco virava amigo de novo. Virava amigo de novo. Pra brigar de novo e aquela vida saudável. Era um negócio. Uma vez eu tava na rua brincando, eu briguei na rua lá, menino. Aí o coleguinha vizinho meu me mordeu. Eu dei uma gravata ali, eu ia apertar o pescoço dele assim, né? Apertando assim que eu lutava, ajudou, né? Aí o menino começou a engasgar assim, ele não conseguiu. Apertando assim, os caras, vai. Vai, aperta mais. Aí ele viu que eu ia apertar mais mesmo, ele foi e mordeu meu braço. Meteu o dente no meu braço, assim, mas mordeu meu braço. Ai! Ele saiu assim correndo e eu com o braço machucado. Sangrou meu braço. Cheguei em casa, bicho. Apanhou. Minha mãe olhou assim, o que é isso aí? Eu falei, não, mãe, isso aqui foi uma briga lá não. Você apanhou? Não, o cara me mordeu. Você apanhou, apanha mais. Me deu uma coça. De fieira de máquina. Antigamente era assim. Então, assim, era gostoso. Era bom isso. Era bom. Mas e aí vocês casaram, 97? A gente casou em 97, né? Aí, 6 de dezembro de 97. Foi onde começou, assim, uma trajetória, tudo enquadrando para ser trágica, né? Os primeiros 6 meses de casamento, filha única, a mãe dela veio morar aqui no Espírito Santo, nós ficamos lá sozinha, com a ausência da minha mãe, né, da minha família, meu pai ia na minha casa, mas... Então, praticamente sozinhos, né? Imagina uma menina única, com os seus mimos, casar com um rapaz que tinha uma mentalidade muito, assim, séria. Hoje, pode caracterizar uma chamada de machismo, né? Aquela caixa que você sabe da moralidade, das coisas certas, o que pode, o que não pode. Eu acho que eu tinha isso um pouco exagerado, sem o tempero de Deus. Sim. Um pouco, E eu tinha isso, essa imposição, e ela mimada com a mãe, né? Ela sempre foi uma pessoa, assim, que tinha tudo o que queria a qualquer momento, né? Então, houve esse conflito muito grande entre nós, dentro de Mas casa. vocês tinham já aceitado Jesus? Tinham experiência? Não. Não tinha experiência com Deus. Não tínhamos experiência com Deus. Na verdade, a gente tinha repugnação de crente. A gente também. Quando falava assim que era crente, que tinha crente, eu falei, Deus me perdoe, não quero nem estar perto. Passo longe, passo bem longe. Nós também. Não queria saber mesmo. A gente era do pagode também. Isso, então a gente, quando começou... E o pior, Renato era instrumentista, né? E era o vocalista da banda de samba. Mais intensidade. Era mais infiltrado, enraizado. Imagina. E aí que a gente veio... numa dessas, né, crises nossas, eu vim embora pra cá, pra Vitória. Você saiu de casa? Saí de casa. Com 3 meses nós pedimos auxílio à minha sogra, né? Isso. Olha, a gente anda brigando bastante, não vai dar muito certo. E aí ela foi lá no Rio perguntar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, cada um pro seu lado, vão se separar? E eu me lembro como se fosse hoje. Aí ela falou assim, não, eu não quero me separar, porque eu amo o Douglas. E pra mim foi uma grande segurança, porque de fato a gente queria separar, mas a gente não tinha orientação nenhuma, nem de Deus. Né? A gente não buscava a orientação de Deus e nem de uma pessoa com experiência para nos ajudar. Imagina 2 crianças dentro de casa. Então, às vezes, né, a gente pegou um casamento o errado, né, em 97, para que hoje, em 2025, a gente
conseguir chegar dentro de uma normalidade de Deus, né? Então, Sim. demorou bastante tempo. Nós podemos dizer, assim, adiantando um pouco a história, que nós temos de casado com plenitude uns 7 anos, porque esse tempo que nós casamos até uns 7 anos atrás, a gente ainda viveu ainda problemas, mesmo sendo evangélico. É mesmo. Reformando, a reforma. A do casamento. reforma. Isso foi Sim. porque a gente, né, nós pegamos o errado e Deus transformou em certo. Porque a nossa história é realmente isso, não tem outra explicação. Mas quando vocês casaram, você estava grávida do seu filho Não, mais velho? engravidei. Aí, quando a gente casou, ficou esses 6 meses aí, né? Difícil e tal. Aí, minha mãe foi lá, me buscou, que eu não quis separar. A minha mãe me buscou, eu vim embora pra cá e ele ficou na minha casa, lá onde a gente morava no Rio. Aí, fiquei aqui durante 9 meses, né? Não, você veio em setembro, que foi o dia do meu aniversário, inclusive. Foi E- assim. E aí, voltei no Em novembro, É. eu vim no seu aniversário e falei assim... Aí foi uma decisão, Renato. Falei assim, olha... Chamei ela e falei, se nós dois não nos dermos bem, nós dois sozinhos, não vai ser debaixo da saia da sua mãe. Então você se arruma que nós vamos embora voltar pro Rio de Janeiro. Aí sim. Aí a atitude que nós estamos falando, a atitude de... O homem. Aí ela falou assim, agora, vou embora agora com você. Vamos sim, nós vamos conseguir. Olha que benção. E aí precisou ficar só mais uma semana, que ela estava em curso, aquelas Pra terminar, formações, Aí eu fui embora de novo pro Rio. Na outra semana ela voltou e nós fomos para nossa casa, debaixo do nosso teto, começar do zero de novo. Foi aonde a gente lembra exatamente os nossos dois filhos. A gente lembra do momento que nós conseguimos assim, poxa, eu acho que você Engravidou. vai ter neném. Nós também, o nosso sabe? filho. E aí veio o Nicolas é o primeiro, né? Então o Nicolas veio e ele quebrou, até me emociona, ele quebrou essa coisa que era para terminar. Difícil. E consolidou os 90%, 10%, né? Eu falo, 10% foi ele e 90% foi o Senhor, né? O Senhor. Porque aí foi a partir do Nicolas que a nossa vida começou a tomar um rumo do sol, que é o Senhor, né? Fala Aí nós pra viemos embora. Nós viemos embora, casamos, tivemos o filho lá, o Nicolas lá, e logo assim viemos embora para morar aqui. Ele tinha 3 meses de idade. Mas as brigas continuavam ainda, aquelas coisas no final. Isso que eu quero né? perguntar. Vocês se identificam qual era o problema que vocês tinham? Porque quem está vendo a gente pode estar passando a mesma coisa, Sim. entendeu? É fácil, dona. Vocês... É fácil. Incompatibilidade de De gênero. gênero. Gêneros totalmente diferentes, né? Tínhamos os problemas financeiros, mas que esses não alcançavam a gente Não era um motivo. firme mesmo na rocha, sabia que era o que tinha e nunca Ia nos passar por queixamos. aquilo e tudo bem. Isso. Mas o maior problema era a incompatibilidade de gênero. Eu sendo essa E isso pessoa... fazia vocês ficarem disputando quem era isso, quem era aquilo, e aí vinham as Exatamente, brigas. aí que vinham as brigas. Ele queria impor, eu achava que não era dessa forma, que não tinha que impor, que era marido, tinha que falar de uma forma mais Sim. branda, mais coisa, então... A conquista, Aí né? batia de frente mesmo, porque eu E tinha ele meu era jeito. tipo o certinho, assim. Isso, sempre andando ali do certinho, naquele certinho. Mas Ele não era queria- sacerdote, né? Não era sacerdote ainda, né? A gente não era sacerdote ainda. Aí eu não entendia isso. E aí, quando a gente se converteu, aí entrou a questão da submissão. Porque na minha visão, eu não queria me submeter a ele. Sim. Porque eu não entendia. Você já tinha o Douglas? Já tinha o Nicolas. O Nicolas. Já tinha o Nicolas, aí foi uma outra fase também de... Tinha quanto tempo ele, quando Ele vocês tinha se converteram? 2 anos de 2 idade. aninhos. 2 Ai, anos. que benção. Que a gente saiu bastante. desnorteado dentro da casa da minha mãe. Porque a gente veio embora pra cá e a gente namorou 2 anos dentro da casa da minha mãe. Isso. E aí teve Até a casa um ficar dia... pronta. até minha casa ficar pronta. Então teve um dia que a gente brigou feio, catamos o Nicolas e saímos desnorteados. Sem rumo. Sem rumo. Pra sem os rumo, dois. Pra rua, os dois. Nós dois e com o menino no braço. E aí passamos na frente de uma igreja. Aí foi quando ele falou, vamos entrar? Aí eu ainda senti aquele... Eita. Eu quero ver. Vamos entrar. E aí, quando a gente entrou ali, parece que caiu um véu assim de cima da gente. A gente sentiu aquela, sabe, aquela presença. Falava assim, é Glória a agora que a Deus. gente tem que
É. A nossa vida vai tomar um rumo a partir de hoje. E o Nicolas no colo. Gente. E o Nicolas no colo. E aí vocês sentaram e começaram a Sentamos, assistir. ficamos ali e assistimos o culto. Aí tem aquelas palavras que parece que é Foi pra você. exclusivamente. Sim, Mas Tudo tem impressionante. sentido agora. Alguém contou minha história pro pastor. Alguém contou minha história pro pregador. É impressionante, né? como que pode, né? Parece que Parecia que ele pode. tava falando diretamente com a gente ali. E aí, no final daquilo tudo, ele ainda chamou pra ir lá na frente. Não sei se foi emoção, não sei o que foi. Nós fomos lá, os dois. Cataram o Nicolas e racharam pra frente. Lá pra frente. Mas aí, depois que acabou o culto, eu ainda falei com ele assim: eu não quero ser crente. Não é isso, porque, né, assim, talvez até na família tá muito enraizada aquele negócio ali do catolicismo, do coisa. Então, falar pra ele, não é pra mim isso, não sei o que. Ele falou, não, vamos, tá, primeiro a gente já foi uma caminhada, agora a gente vai voltar. E aí a gente foi voltando ali, e aí o pastor, né, foi conversando com a gente, aquilo. Nós aceitamos Jesus sem querer. Um dos cultos, né? Não foi no primeiro, não. O pregador pregou e falou assim: quem ama Jesus? Nós levantamos a mão, tranquilo. Aí no final da oração ele falou: quem levantou a mão aqui vem na frente, e aí você. Aí ele orou como se a gente estivesse aceitando Jesus. Sabe aquela parte que você Sim. fala que com a tua boca confessar, que seu coração crê, Sim. que Jesus é seu único suficiente salvador? Aí assim você aceitou? Então tem essa formalidade. E isso a gente tinha medo de fazer isso, porque como é que eu vou me comprometer com Deus, né? Aí o pastor chamou a gente e falou assim: aí eu percebi que vocês estão... Não, a gente não queria fazer isso não. Fica tranquilo, continua aqui comigo, nós vamos estar juntos, nós vamos estar juntos e coisa e tal. Falei, então tudo bem, então ele deixou a gente tranquilo. Não aceitamos Jesus, não. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Mas aí depois a gente vê que não tem saída, né? O Espírito de Deus, ele é tremendo. Quando ele toma conta, ele faz. E engraçado, o Renato e Tânia, que eu tava assim para procurar uma mudança de emprego, tinha uma proposta, e eu fui orar domingo de manhã em um culto, perguntar ao Senhor para onde eu iria. E ele falou para mim assim: você pode estar lá ou no outro. E Deus me deu uma palavra, Renato, que saúde e alimento na minha casa não faltaria. Glória a Deus. Porque um emprego tinha a cesta básica e o plano de saúde. E o outro não tinha. Só que o outro era um pouco melhor. E eu estava com essa dúvida. E aí isso, antes de aceitar Jesus, eu ouvi a voz do Senhor falar comigo isso. Olha. Aí a gente não tem como segurar, né? Não tem. O Senhor, quando Ele escolhe, quando Ele marca, quando Ele faz, e a gente vê hoje o que Ele fez na nossa vida, é fantástico. Não tem como largar o Senhor, Deus. Não tem, né? E mesmo depois da conversão, vocês continuaram com luta. Porque uma coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas, que não é um passe de mágica. Não. Sabe? A gente sempre fala assim... Pau. Ai, agora é tudo maravilhoso. Não, Isso é hipocrisia, é mentira. A gente continua na luta, até porque tem alguém que não quer o casamento. E o nome dele é Satanás. Ele não quer. Ele odeia família, ele odeia casamento, ele odeia filhos bem educados dentro das casas. Sim. Ele não quer isso, ele quer que todo mundo vira nóia e vai pra rua morrer. Exatamente. Então, não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas aceitou Jesus e continua. É processo. A gente passa um processo que eu sempre falo o seguinte, gente, uma coisa maravilhosa. A santificação é uma escada difícil de subir. E você sobe um degrau de cada vez. Coisas que você fazia, coisas que enchiam o seu coração, vai perdendo valor. Exatamente. E você vai ficando do lado do melhor lado. Em um dos podcasts que a gente fez aqui, eu não me lembro qual, entramos num assunto muito interessante que fala sobre a construção da vida de vocês. E nesse bate-papo nosso, que eu não lembro quem é de novo, a gente falou o seguinte, que é muito mais fácil você construir algo novo, bem feito, do que reformar um troço mal feito. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando o casamento começa errado, né? O que é um casamento errado? O casamento errado é aquele que começa sem os dois se conhecerem melhor. Sem saber como é que a família educou
a futura esposa, como a família educou o futuro esposo, aquele tempo de maturação, aquele tempo de convívio para saber identificar as possíveis dificuldades que irão surgir quando os dois se juntarem, né? As interferências externas, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser conversado, tem que ser estruturado. Quando isso não acontece, você começa uma obra toda errada. Sabe aquela que o É a interruptor obra fica da atrás da paixão, porta? né? Obra da paixão, é obra do troço do entusiasmo, né? Do sexo fora do casamento. Isso aí tudo é quando você começa a construir as coisas erradas. Aí você vai entrar no quarto, o interruptor está atrás da porta. Como é que você acende? Você tem que fechar a porta para ligar o interruptor. Então, é muito melhor você começar a coisa construindo, pedindo ajuda de pessoas que vão te ajudar. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente faz com aquilo? Né? Quando a história humana começou, tinha uma pessoa que ajudava o primeiro casal. Uma pessoa muito especial, que era Deus. Né? Ele ajudou o primeiro casal. Depois, os casais precisam procurar ajuda. Eles não procuram ajuda e acham que casamento é muito maravilhoso. Quando você consegue consertar, vai demorar um tempo para consertar. Né? Aí tem que quebrar uma parede, tem que trocar um pão de água de lugar. Isso tudo dói, isso tudo machuca, isso tudo desgasta. E feliz é aquele casamento que consegue sobreviver a isso. A essa mudança, a essa reforma. Mas depois se reformou também de acordo com um projeto bem feito, de um arquiteta competente, é só maravilha. Né? Até o que, não te cortando o que você falou aí, a gente, nesse percurso todo, a gente nunca teve um casal de referência para nos ajudar. Exato. Foi Jesus mesmo, a gente só corria para Jesus, porque as pessoas já viam a gente como um casal referência. A gente sempre estava instruindo o casal, a gente já começou na igreja, né, meu bem? Trabalhando. Isso. E fazendo a situação ali, lidando com o outro ali, líder não sei de quê, líder não sei de onde, mas nós mesmo... Era eu e ele, que tinha que ser, não tinha um casal de referência. Não, vamos recorrer àquela pessoa ali para ela nos instruir, para saber o porquê que tá dando errado. Não tinha. Era E também eu e vocês só. não sabe, não é assim, não é tão fácil, né? É fácil agora a gente falar, porque a gente já está vivendo isso. Falar para os novos, para quem está começando, procure um casal, mas no nosso tempo não tinha A gente isso. vergonha, né? De Não, falar. e você tentava se resolver ali, os dois. E também tem o cenário, né? O cenário mundano, que de onde nós viemos, né? Um cenário onde a vida rola do jeito que tem que ser vivida. A vida... As pessoas que estão te observando falar, não deu certo, ou deu certo. Não sabem que há a possibilidade agora, no cenário que nós vivemos hoje, um cenário cristão, os recursos são muito grandes. O papel que a igreja faz hoje, né? é muito importante, né? Hoje você, dentro do que você se diz no campo cristão, você tem bússola. E no mundo não tem. No mundo aponta para onde é mais conveniente, onde é mais atrativo, atraente, ou você vai para onde você quer. E isso traz problemas, transtornos. Já no mundo evangélico cristão, não. Você tem a bússola. Então, se você seguir aquilo ali... Você tem a direção, né? Então, por mais que aquela bússola talvez não seja suficiente para você entender, aí você recorre àquela pessoa que é seu líder, o pastor, né? Uma pessoa que está te ajudando. Ela falou sobre os casais. Nós temos amigos casados de novos, né? Que casou depois que nós nos convertemos. Eu estava contando mais ou menos 6 ou 7 que nós chegamos a ser padrinhos de casamento. Que a gente conseguiu influenciar positivamente na vida deles e hoje eles têm famílias lindas. A ponto de perguntar a gente, você não dá um pulinho aqui, não, 1h30 da manhã, nós estamos aqui em conflito, em briga. E a gente sai de casa com o Nicolas e a Maria no colo, 1h30 da manhã, 2 horas, chegar na casa da pessoa, tá ele pra lá e ela pra cá, ela chorando, aquele quadro que nós vivemos. E poder está sendo um auxílio naquele momento. E hoje, você vê os filhos desses casais grandes, e a gente fala assim, poxa, a gente tem uma pedrinha ali naquele casamento, entendeu? Então, você imagina aquele leão da batalha, todo arranhado, mas é o líder. Parece que Deus escolheu a gente para ser esse leão, cheio de arranhões, que a vida pôde trazer, mas ali de pé, né? E o que a gente sempre teve
eu e ela sempre tivemos uma coisa que prevaleceu, que é o amor. Hoje ainda, a gente se olha, a gente vê que a gente como se estivesse se olhando a primeira vez. Isso Naquele é uma dia. coisa que... Nossa, esse é o primeiro dia do gatinho. Ei, gatinho. Isso é uma coisa que se o casal tiver isso, de fato, essa essência, eu acho que consegue viver, sabe? Consegue chegar ao ponto que nós chegamos. Mas também, se não tiver auxílio do Senhor, Não dá certo. Né? enquanto nós não encontramos os caminhos do Senhor, nós pelejamos muito. É como se a gente estivesse carregando construindo. E o material de construção estava à disposição e nós usamos barro. É. Usávamos barro para construir nossa casa. Quando nós conhecemos o material de construção, nós estamos construindo com o melhor material possível. O melhor material É possível. igual o cara que constrói sobre areia, né? Tem bom material, mas não buscou orientação para fazer a coisa certa, né? Aí constrói sobre areia. Hoje vocês têm 3 filhos? 2. O Nicolas e a Maria Eduarda. Ah, eu pensei que era 3. Onde eu tirei 3, gente? Eu conhecia só 2. Agora o Nicolas casou, O né? Nicolas casou semana retrasada, né? A gente ainda tá ainda no sofrimento. Você sabe, né? Que agora o nosso filho mais velho já casou e agora a nossa filha mais nova vai casar, né? Sente, tá? Sente mesmo, o coração sangra. Mas é a vida, né? Você passa o quarto Meu vazio. filho fala muito isso. É a vida, mãe. É a vida. Mas o quarto tá vazio. Ele sim. Ele que traz, igual ele falou, né? Ele que trouxe o elo. Então, ele é como se ele fosse a alegria mesmo da casa. Ele traz aquela mansidão, ele preenche tudo, né? E aí, ele não tampa, parece que fica aquele vazio, né? Não tem mais aquela voz alta, grossa, rindo, fazendo piada o tempo todo. Então, é um pouco difícil de... Aquela questão do taxativo. Daqui a pouco eu falei. Maria Eduarda também. Ai, meu Deus. Eu, como taxativo, como sempre, né, hoje eu sou um pouco mais moderado. Não posso ter outro filho, não. Eu quero mais um filho, que sou filha única. Eu falei, não, nós não podemos. Quais as condições? Mas já viu aquele ditado, Tânia? Onde come um, come dois. Isso aí era dos antigos, da roça. Agora não veste 2, não calça 2, não estuda 2. Hoje, para você manter 2 filhos adolescentes, tem que dar o suporte tecnológico. Né? Isso bacana. Hoje então, tá diferente. E aí foi onde consegui ser convencido de ter mais um filho. Aí eu falei, meu Deus, 2 filhos, como é que eu vou fazer? Mas aí a gente sabia que Deus estava provendo. E porque nós tivemos essa parte também, como falei, de financeira, mas isso nunca afetou, graças a Deus isso não afetou a gente. E aí veio a Maria Eduarda, uma menina. Eita, que benção. Uma menina. E ele nunca queria menina, né? E aquela menina, quando ela nasceu, e quando ela foi crescendo, agarrada comigo. Falei, meu Deus, que Até é pai hoje. de menina, né? Até hoje ela fala lá, de vez em quando Meu ela fala em Deus. casa. O pai dela é a paixão da vida dela. E a gente hoje vê testemunhos bons dos 2. E aí eu falo ainda assim para eles, apesar de nós, vocês são fantásticos, né? Apesar de nós, falo vocês isso são também. fantásticos. E é tão bom. Eu falo, pode falar o que for de mim. Mas olha para os filhos que eu criei. Exatamente. Toda mentira. Nosso troféu, né, Tânia? É o nosso troféu, né? Os filhos são maravilhosos. Nossa. Os 2 são bênçãos. Meu filho tem 3 filhos. Mora na Flórida, né? Longe da mamãe, né? Longe. Morro de saudade. Sofrimento, né? Sinto muita falta. Além de ter ido embora, ainda mora longe, né? É isso Pois aí. é. Casou, mudou, né? É a vida, né, gente? Fefe vai ficar pertinho? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Já Vai o morar Nicolas- morada também, perto de nós. O Nicolas tá no Rio? Não, tá aqui, né? O Nicolas trabalha comigo na empresa. Aí. Mas vai ver Ele papai veio todo dia. Aí foi lá em casa Ele almoçar. está em jornada dupla, né? Na advocacia e Na na marcenaria. marcenaria. Quando tem a oportunidade dele aplicar o trabalho que ele formou, aí eu tenho um escritório lá na marcenaria, lá ele vai para lá e vai se identificar. Falei, dá prioridade na sua vocação, que é o Vocação, que é o direito. É o direito. E a marcenaria a gente vai mantendo aí. E a Duda vai para arquitetura. A Duda tá na arquitetura. E a Maria também, né? A gente foi outro presente, né? Porque quando eu engravidei dela, a gente foi fazer a ultrassom, né, meu bem? Isso. Aí o médico olhou pra mim e falou assim, isso aí é um ovário, um coágulo. Provavelmente você vai abortar. Aborto natural. Aborto natural. Pode ficar tranquila.
Aí a gente saiu de lá triste. No ultrassom? Triste, no ultrassom. Foi no ultrassom. Eu fiz logo a ultrassom para saber se estava grávida. Aí ele falou: "Olha, tem um feto aqui mesmo, mas em volta dele tá um coágulo de sangue enorme. Provavelmente você vai abortar." Aí saímos de lá arrasados, arrasados. Aí tinha até um aniversário do filho do nosso pastor na época, né? Isso. Aí a gente contou pra ele falou assim: "Não, vocês vão orar. Vocês vão orar de hoje até a próxima ultrassom. E essa menina, eu já falava que era menina, né? Essa menina vai Viver. viver." E toda noite a gente ajoelhava na cama, assim, os dois, a gente orava, vida sobre ela, que ela vai ser restaurada. Nossa Senhora. Vida, vida. Quando a gente foi fazer a outra ultrassom, falei, ó, o outro doutor, levei a ultrassom, né? O outro doutor falou que tava assim, 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 assado. O médico falou assim: "Não tem nada aqui. Tá normal. Nada. Vou colocar o coraçãozinho dela pra você ouvir." Quando ele colocou, nossa, aí a gente chorou. Falando, Deus é tremendo mesmo. É um milagre, sim. Que maravilha. Os dois é um milagre de Deus na nossa vida, né, meu bem? Sim, sim. E foram eles que ajudaram a nós sermos as pessoas que nós somos hoje. Verdade. E aí vão 27 anos. 27 anos, vamos fazer De 28 casado. agora em dezembro. Porque vocês falaram isso agora, a gente sempre fala sobre isso. É da responsabilidade de quando você coloca pessoas no mundo. Isso. E essa coisa que as pessoas falam assim: "Ah, não deu certo, separa." Quando você tem filhos, isso é uma grande irresponsabilidade, uma grande maldade que os pais fazem com os filhos, de se separar e não esquentar a cabeça com eles. Graças a Deus, na maioria das vezes, os filhos crescem, se tornam pessoas boas, mas muitos não acontece isso. A Eles grande são maioria, né? são pessoas com traumas, que passaram por abuso. A gente sabe disso, né? Sim. Porque meninas, por exemplo, imagina, você separado, ela casa de novo e tem um homem tomando conta daquela lindeza da sua filha. Meu Deus, Muito gente. ruim isso. E o mundo, assim, chega a ser banal isso agora, sabe? Abuso infantil, padrasto, é uma coisa assim terrível. E muitas vezes as pessoas nunca ficam sabendo, aquela pessoa vai vivendo uma vida, mas com aquele abuso por trás, é uma pessoa A própria infeliz. separação, né? Já é uma E o fato tragédia, de né? não ter mais o pai e a mãe ali, o pai e mãe. Isso aí não é bom, não. A gente é uma coisa assim que Por isso que eu acho é muito importante, triste. né? Se esforçar para resolver. É. E Sim. por isso que esse podcast existe. Que as pessoas ouçam e falam assim: eu preciso mudar isso, Problemas existem. né? E eles vão existir de formas naturais, às vezes de formas consequenciais, É. mas pegando isso você consegue dissolver, trazer uma luz sobre o problema e tirar proveito dele para que você consiga consolidar mais ainda com a pessoa que você está junto, com a pessoa que você ama, com a sua esposa, com o seu esposo. O que eu estou dizendo, o cenário hoje que nós vivemos, que é favorável ao cenário cristão, te dá essa percepção. Agora, no mundo não tem. No mundo não tem saída, né? Não tem saída. Se você ceder, você é frouxo. Se você ceder no casamento, você é sábio. No cenário cristão. O que você cede por benefício do seu casamento é hoje um ato de sabedoria. Mas no mundo secular já não é. Já é questão de fraqueza. Então as pessoas se retraem sobre isso. Então você ter uma abrangência do mundo cristão, por isso que a gente evangeliza, a gente fala de Cristo, e que as pessoas que alcançam essa palavra, que o Senhor consegue alcançar o coração delas, você vê que é a mudança, há mudança, né? Porque a capacidade humana, ela vai te dar psicólogo, psicanálise, terapia de grupo, essas coisas ajudam, sim, diversas pessoas. Pessoas conseguem isso, mas quando você se ajoelha, aí é o melhor O psicólogo. sobrenatural É o melhor. é outra coisa. E quando a gente está falando sobre isso aí, você pensa o seguinte, que quando você ter dois cenários, né? Você tem dois cenários assim muito distintos. E você tem um cenário da perfeição, que é você andar com Cristo. Isso. Porque ali é perfeição. A questão
de tudo aquilo que Deus escreve, que usou homens inspirados por ele para escrever sobre casamento, sobre a questão dos Submissão. papéis, da submissão, da honra, do sacerdócio, do cuidado que o homem tem que dar vida pela mulher, né? Porque eu sempre digo o seguinte, quem dera se eu fosse mulher, porque mulher não tem que dar vida por homem nenhum, agora o homem tem que dar vida pela mulher, cara. Então o que acontece? Isso é perfeição. Mas Renato, por que você... Mas não tenho que concordar, não tenho que discutir. Isso é perfeição. Tudo que vem de Deus é perfeito. Isso não tem como negociar, né? Em Deus não há erro, não há nada errado. É perfeito. Aí muitas vezes a pessoa troca o perfeito, o infalível, o impossível de dar errado por algo que pode dar errado. Isso. Que vai dar errado. Que vai. E que é passageiro, né? É passageiro. Então é o seguinte, se todo mundo pudesse entender isso e pensar o seguinte, esses caras que estão falando no podcast, essas 4 pessoas que estão ali, eles podem estar certos, eles têm 50% de chance de dar certo, na minha opinião. Então, se eles estiverem certo, eu gostaria de procurar saber essa parte que eles estão certos. Por que eles têm tanta certeza disso? Eu sempre digo o seguinte, Douglas, eu sou um cara que eu era muito cético. Ele jogava pedra em Eu corpo era de muito crente. cético. Então é o seguinte, se eu falo isso, quem me conhecia do passado, falou, esse cara mudou. E não foi lavagem cerebral que fizeram em mim, porque eu sempre fui muito cético. O dia que a Tânia se converteu num culto, A primeira vez que eu ouvi eu falar de olhei Jesus, aquilo, eu fui falei, vazada. eu tava Aceitei na hora numa situação de tanto ódio, de falar a estar palavra lá. ódio de estar ali naquele lugar. Quando eu vi essa mulher indo lá pra frente, eu falei, o que essa mulher tá fazendo? O que é isso que tá... O que eu estou vendo? O que eu estou fazendo aqui? tá acontecendo Não tinha Uber aqui? na época, não tinha táxi, não tinha Uber. Eu não fui embora por causa disso. Porque Eu o tive que tolerar, casal o que cara levou a gente foi esperto. Foi esperto. Não, vocês vão... Não, Vocês vão no jantar de negócios e vão no nosso carro. nosso carro. Não, nem se preocupa com o carro. Entendeu? Eu fui meio cabreiro, mas fui. Então, se um cara igual a eu, que se eu pudesse, eu exterminava todos os crentes da face da terra. Se eu pudesse, eu apedrejava todos os crentes da face da terra. Eu mudei, e de uma forma muito racional. Eu não mudei porque eu estudei muito isso antes de mudar. Sim. Eu fiquei muito tempo para poder absorver isso. O Espírito já tinha transformado a minha vida, mas eu levei tempo. Eu não fui de uma hora para outra, não. Deixa eu só complementar um pedacinho. Então, ele ia na igreja todo domingo e ele já lia a Bíblia, ele já estudava, todo mundo achava que ele já era, e ele sentado no banco. Ele precisou de eu dar um... Aí um dia o pastor pregando, fazendo aquele apelo, né? Você nunca vai fazer isso não, porque ele já estava ali, tinha muito tempo. Quando ele levantou a mão, a igreja foi abaixo. Que legal. Porque ninguém... Eu falei, uai, mas Que como legal. assim, gente? Ele já não é, porque ele estava fazendo isso. no processo. Continua. No processo. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Não é que eu não sou nada, não. Eu digo assim, que eu era um cara cético, eu entendi isso e salvei o meu casamento, ela salvou o casamento também, nosso casamento, nós salvamos o casamento, porque você não pode fazer isso também. Por que vai viver Tem nessa jeito. luta? Vai ter que dividir sua família. O seu filho vai ficar olhando para um lado, hoje eu vou ficar com quem? Ah, eu vou pagar do papai. Aí chega lá, tem a madrasta. Ah, tem o padrasto. Para que isso? Se hoje você pode consertar isso. Verdade. E igual aconteceu com vocês. Aconteceu com a gente também. Sempre existe esperança, sempre existe amor. Lá no cantinho tem esse amor que tem que ser resgatado. E só quem pode resgatar isso é o Senhor. Exatamente. Só Ele. O episódio 36, o de vocês é 38. O 36, o Jonathan e a Jussara, não sei se vocês assistiram. Nossa, Eles se separaram, ele começou a namorar com outra pessoa, o Noivou. tempo passou, ficou noivo. E Deus foi lá e falou no coração dela, ela não começou a não entender
Ele já não gostava dela, ele não tinha mais nada. Uhum. Namorando com outra mulher. Separou no papel. Separou, divórcio. Eles Divórcio. divorciaram. Papel. Aquilo ali foi muito impactante para mim, porque ela começou a orar, Deus mandou, ela falou uma coisa bem engraçada. Ela falou: fiz 3 jejuns de Daniel, fiquei dessa finura. E Deus foi falando para ela orar, porque ele ia voltar, e ela falava: mas tem coisa errada nisso, porque ele já tem outra pessoa. A gente assinou. Tava noivo. Meu Aí ela foi e falou para ele, pois ele não terminou. Aí Deus Os dois- criou uma situação para esses 5 rapazes. A impactante. história, depois vocês Muito legal. assistem. Os dois são novos, lindos, aposentados. Os dois eram policiais, são aposentados, jovens, assim. E a história é muito legal. Forte. Porque faz as pessoas acreditarem que se Deus fez aquilo, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, sim. Eu tenho uma teoria, as pessoas até não concordam com essa minha teoria, não. Eu acho que Deus, ele quando criou ele criou Tânia e falou assim: é aquela ali. É aquela ali. Criou eu primeiro, né? Que eu sou mais velha. É. Mas ele fala assim, ele fala pros dois, né? É porque era aquele ditado: tá para nascer um homem que vai aguentar essa mulher. Aí nasceu depois. Sabendo. Então, assim, eu creio, sim, gente, que tem gente que nasce para outro. É. Deus, porque Deus, ele tem um processo, né? Aí ele pega 2 pessoas que nasceram lá no Rio de Janeiro, mesma rua, falou de gatinho, então, uma menina, passou todo aquele processo todo, e hoje vocês estão aqui, passou 27 anos, vai fazer 27 anos, e vocês estão no podcast falando sobre casamento. De um casal improvável. Improvável. Nós e vocês, É. pagodeiro. Nós era tudo do Pagodeiro. pagode. Improvável. Patrícia Que o gostava de um ambiente Eu era funk. funkeira. Funkeira também? Eu era Não, não. sambista. Eu não Sambista, gostei. samba do Negócio de pé. pagode, Até não. hoje eu O negócio era samba samba do de pé. raiz. Sim. Renata é de samba de Samba de raiz. raiz. Eu não gostei de pagode. Porque o pagode é meio meloso, né? É. Não tem um violão dos Meio cordões de 7 chorado, cordas, sim. só aquele violão batido, Renato tecladinho. toca cavaquinho, brasileirinho. Que negocinho, eu não sou chegado, não. Gosto de samba de raiz. É raiz. Quando a gente se conheceu, ele jogou um Roberto Ribeiro pra mim. Roberto Ribeiro. Tem que ser agora, nunca mais. Deixar pra Aí, amanhã, porque... Me veio assim um flash aqui agora, né? Pra exemplificar um dos momentos de dificuldade que a gente tinha. Essa questão. A gente já convertido e tinha uma festa. E na festa da família, que não eram crente, tinha aquele momento do pagode, do forró. Sim. E aí ela, dentro do lar familiar, querendo participar com os tios, e eu bronqueava, falava que aquilo ali não era certo, que aquilo ali Não era de Deus. não era de Ficava Deus. o tempo. Que crente... Isso, até dentro já no lar cristão, esses conflitos já começou, porque... Uhum. Então a gente percebe que quando o homem tem que puxar a responsabilidade da sabedoria, da maturidade. Isso ele tem que alcançar. Porque isso acaba... O que eu fazia trazia mais transtorno para o meu casamento do que sabedoria, do que felicidade, né? Uhum. E, sabe, uma vez, em uma das igrejas que nós congregávamos, nós fizemos um encontro de casais. E aí eu convidei um preletor, um amigo meu, e ele foi pregar com a esposa para os casais da igreja. Bastante gente naquele dia. E ele usou uma palavra que naquela época eu não concordei, mas eu fiquei muito enfurecido, fui para casa muito chateado, que ele falou assim: olha, no casamento é melhor você ter paz do que ter razão. E aquilo ali me deixou atordoado. Eu falei, não pode. É o que a gente fala, é o que é certo, não, a paz vai vir, mas é o que a gente taxa, é aquilo que a gente fala, tem que ser, não tem que ser. Agora, com a maturidade que a gente alcança, eu quero tranquilidade, eu quero paz. Porque a razão, ela tá, assim, obscurecida. Às vezes, a gente não consegue alcançar a visão correta daquilo. Uhum. E se você prevalecer no princípio da paz, né? A paz, qual é melhor? Você ter paz ou ter razão? Aí hoje eu prefiro a paz.
Buscar a paz Hoje com eu todos, prefiro né? a paz. Hoje eu E prefiro nessas a paz. situações, oh meu Deus, como eu orava, como eu ajoelhava. Ah, Senhor, você não vai mudar esse homem mais, não. Abre a mente desse homem, Senhor. Desse homem. Mas nunca, nunca saiu da minha boca. Eu quero divórcio. Nós vamos separar. Nunca. Sempre falei assim: se eu estou em Deus, eu vou ficar nele e esse casamento vai ser restaurado. Porque eu creio na palavra, É. Deus ama o casamento, Então- então a gente vai continuar junto. Uma coisa que eu falo muito também é que não importa se você já aceitou Jesus, ou se está no processo, se está aprendendo. O que ajuda a gente a permanecer é conversar, é orar É junto. orar junto, isso. Casal que ora junto, quem é que pode com um casal desse? Não pode. Por mais que venha nas ferpas, Satanás junto. vem para cima, estamos orando junto, a gente ora junto todo dia, eu e Renato, mais de uma vez por dia. Tem o nosso tempo ali, Uhum. abraçadinho na cama, ou de manhã ele ajoelha do lado da cama, eu estou dormindo ainda, né? Uhum. Porque, né, eu tenho um provedor e protetor, É isso aí. preciso trabalhar, para a honra e glória Fica de pra Jesus. trás também, não, Zóia? Ai, pra honra e glória. Ai, gente. Não dá uma hora da maçonaria, né? Não dá, não. Não dá. Não dá. Mas chorou tanto pra isso, né? Ai, Vamos lá, minha filha. Vamos lá ajudar um pouquinho. Não dá uma hora de maçonaria. gente. Eu já chego Não. lá, já fico já agoniada. Fica na nossa Vai embora. casa, cuidando das nossas Aquela coisinhas da poeirada nossa de madeira, casa. quer saber disso nada, né? É bem a dela. Gente, e é tão bom, assim, teve um tempo que eu precisei, né, filho, de trabalhar fora. Eu fiz um curso, né, fiz técnico de enfermagem, trabalhei fora. Mas pra mim era sofredor. Eu ter que acordar cedo e ir trabalhar. Deus me livre. Chega Eu de dar um chorava, mal-estar só de tinha pensar. dia quando o celular tocava, na época era ainda despertador, eu levantava chorando, que eu falava assim, Deus, eu não quero essa vida pra mim. Eu não aceito Ai, essa é muito vida bom por não mim. precisar Tem que disso. trabalhar mais, acordar cedo, ter horário pra chegar, ter horário pra sair, ficar, né, ali. É, mulher, E tem eu mulher que quer pedia ser muito. homem. Tinha vezes que Quer fazer tem até papel de homem. um ditado desse, né? Eu orei pra ter as coisas que eu tenho hoje. É. E é realmente isso. Tem tantas mulheres aí, eu tenho que trabalhar, preciso ser a provedora, preciso. Não, gente, que tem que prover o nosso marido aqui, Ai, ele que tem gente. que trazer pra Essas casa, coisas. né? E a gente Esse aí é problema. sabe, Hoje tem um movimento aí todo da errado. feminista, da não sei o quê. Gente, eu amo ficar na minha casa. Consumismo também, né? Aguenta Consumismo exagerado, né? É. Tem gente que quer ter mais do que precisa. É. Né, você ambicionar as coisas, né, que estão palpáveis ali, você, pô, eu quero galgar aquilo ali, quero ter eu vou programar, chegar ali, pô, isso é saudável, mas tem gente que quer viver né, numa coisa que não vale a pena, É. que aí isso custa, e aí é onde a pessoa precisa ter jornada dupla de trabalho, o marido e a esposa tem que trabalhar isso aí a casa fica desprovida, pô, eu sou grato a Deus, porque a minha percepção para a minha esposa foi sempre ser do lar. A minha percepção foi sempre essa. E quando ela falou que precisava fazer um curso e eu era contra, eu não queria, quando eu percebi que isso precisava, esse ciclo desse curso do trabalho, ela precisaria experimentar, porque enquanto eu falava não para ela sempre falava assim, mas se eu estivesse trabalhando, mas se eu tivesse feito o curso, se eu tivesse... Aí isso sempre ficava no vácuo. Aí uma vez eu falei assim, então tudo bem, você deixa o nosso filho e a nossa filha fazer 3 anos, você vai fazer seu curso e vai trabalhar. Eu concordo com você. É aquela questão, não tinha ambição, não tinha necessidade, mas ela queria fazer isso. E aí eu falei assim, eu vou Passou, né, amiga? vou engolir meu ego Passou. e vou deixar essa menina ser feliz. Ué. E aí hoje ela decidiu de ser o que eu sempre quis, que é do lar. Olha que Menina, maravilha. Essas coisas passam. Quando eu com a vi que doía maturidade. tanto. Gente, esse papo tá maravilhoso, mas eu preciso fazer 2 perguntinhas finais para vocês. Aliás, é uma pergunta se vocês tiram um tempo na semana só para vocês dois, ou não. A gente tem o nosso tempinho já, né, filho? Que a gente Coisa mais fica em difícil casa. do mundo, o tempo que a gente tem é em casa. Mas Em para casa. sair, Igual a gente. Ania, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir tirar a Patrícia de dentro do aconchego do lar dela. De casa, né? Também não gosto. Pode ser para qualquer... Agora, sempre tem, né? Glória a Vamos Deus. no shopping, aí ela vai. Mas a gente não gosta de shopping, né? Aí, quando é para outro lugar,
restaurante, essas coisas a gente prefere pedir. Aham. E aí, mais em casa. Mas é todo mundo feliz assim. Todo mundo feliz. Glória a Deus. E agora eu quero que vocês mandem um recado ali na câmera de vocês, um recado direto para quem está casando e fala para eles por que vale a pena e pode casar. Pode falar. Pode falar um de cada vez. Olha, gente, eu falo pra vocês, casamento vale a pena. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas a gente estando em Deus, nada é em vão, Amém. nada, nada. E assim, eu deixo um recado, não desistam da família, não desistam do casamento, sabe? Da primeira crise que tiver, querer separar. Não, isso não é de Deus, não provém do Senhor. O que provém do Senhor é persistir, estar ali. Aí a família vai pra frente, o casamento vai Amém. pra frente, pra honra e glória do Senhor. E o meu recado é basicamente assim, para os homens, né? Que precisa puxar essa responsabilidade, não tem outra opção. É você que é o canal de Deus para sua casa. Amém. Não existe outro canal. A sua esposa vai orar, os seus filhos vão orar, mas se você não tiver um posicionamento correto diante do Senhor, uma postura de provedor, de protetor, de você estar disponível a Deus, a ouvir a voz de Deus, como o meu filho uma vez cantou para mim, né? No meu aniversário. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará Amém. sobre todas as nações. Então essa é a palavra, não tem onde você correr. Deus sempre trabalhou com o homem, junto com a mulher, a sua ajudadora. Então, o meu recado é esse. Amém. Que a maior responsabilidade está nas mãos do homem. Né? Amém. Amei, amei. Vou dar presentes para vocês, Opa. que a gente ama dar mimos. Isso aqui são as canecas do Pode Casar. Aí você não precisa abrir, pode colocar aí, Douglas. Seja um cafezinho. Aqui, gente, as canecas do Pode Casar são da Arte Sonho Lembranças. Amanda, mais um beijo para você. Muito obrigada por tudo que você faz para gente, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, tá? E esse aqui eu vou tirar para te entregar, porque senão tomba tudo, eu já estou acostumada. Esse aqui é um mimo da Brincadeiria para vocês. Abre aí, Patrícia, Obrigada. pode mostrar. Maria Eduarda vai gostar. Se Olha. chegar em casa, né? Ó, Eita. A Brincadeiria e Sabores Salgados são da mesma maravilhosa Cárita e o seu esposo, que são apoiadores, assim como a Amanda da Arte Sonho. Um beijo para vocês, muito obrigada por tudo. Nós temos também um patrocinador, que é a Elasa Engenharia do Meu Amor. E temos a Local Veículos, vai aparecer aí para vocês. Duduzão. Duduzão, meu amado, muito obrigada pelo seu coração tão disponível para nós. Nós adoramos falar da sua loja, dos seus carros maravilhosos. A gente está precisando trocar de carro, tá, Dudu? Dá uma força aí para seus irmãos, meu filho, que a gente está precisando. E esse aqui eu fiz para você. obrigada. Pode tirar. Tá nasce uma plantinha, né? Quero falar hoje também, gente, da Dopamine. Dopamine é a marcenaria desses dois maravilhosos que deram entrevista. Eu espero que vocês vão lá conhecer o Instagram, @Dopamine Planejados. Isso. Gente, só de olhar o Instagram vocês já vão querer, tá? Porque eles são fera. O Instagram deles é lindo, os móveis são lindos, é tudo lindo. E vocês vão lá para conhecer. Dopamine. Dopamine, um nome, né, chique, assim, Chiquérrimo. bem para o lado do Olha que lindo. italiano. Eu gosto de Obrigada, fazer Tânia. reciclagem e pinto vidros. Lindo, lindo. E o outro é o azulejo do Pode Casar. Aí, mostra pro povo aí, naquela câmera sua. Olha. Aí, Olha hein? que lindo. Nossa, Pode ó. Casar, nós somos. Aí tem um suportezinho para você colocar na casa. Aí vocês põem na casa, né? Com certeza. Com certeza. Gente, olha, só agradecer vocês, agradecer a Rocket Agradece. Filmes na pessoa do Alexandre, que sempre trata a gente com tanto amor. Muito obrigada, Alexandre. A gente já aprendeu a amar essa pessoa nos ama também, faz coração pra gente direto, coração.
E nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, por esse podcast, mais uma bênção que as pessoas vão poder ver e falar, tem jeito? É isso aí. Aí para aquela câmera do meio nós vamos dar tchau. Tchau. Pode casar, né? Pode casar, pode. Filha.